Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical que iremos passar a dar. Mas antes, se inscreva no canal que está aqui no rodapé, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta nossa página para que essa mensagem chegue a mais vidas. Dado esse recadinho, vamos discorrer neste dia de hoje, dia 19 de julho de 2020, na lição de número 3 do terceiro trimestre, que diz o seguinte: o despertamento renova o altar. Que esse texto áureo, né? O texto áureo que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18 e versículo 30, que diz o seguinte: então Elia disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E respondeu, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém? Leitura bíblica em classe diz o seguinte, melhor dizendo, a leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 3, versículo do 2 ao 5, e depois do 10 ao 13. Verdade prática nos fala o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Nosso primeiro tópico vai falar o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Glória a Deus. Né? Nós precisamos constantemente estar renovando o nosso altar, pois com o altar renovado jamais o diabo vai conseguir nos vencer. Tem que haver renovação. Né? Onde não há renovação no altar, né? Não há operação do nosso Senhor Jesus, nem da Trindade como um todo. Né? E para isso tem que haver despertamento. A gente já vem falando nas outras lições sobre despertamento, né? E é importante nós despertarmos, ainda mais neste momento tão triste da nossa história, onde muitas gerações não passou o que nós estamos passando hoje. Mas o Senhor está no controle. Eu costumo dizer sempre que o Senhor está no controle. E falar em despertar o altar, para renovar o altar, melhor dizendo, eu lembro de Elias, que é o nosso texto áureo. Estava Elias e os profetas de Baal lá, naquela cidade, na terra de Israel, e os profetas de Baal, que eram 450, clamavam ao seu Deus para que mandasse fogo do céu, porque diziam eles que o Deus deles, o Deus Baal, era mais poderoso do que o Deus dos céus. E ficaram clamando e fizeram todo o altar, cortaram todo aquele bezerro, escolheram o bezerro, cortaram, repartiram, colocaram sobre o altar, fizeram até o meio-dia, a Bíblia fala, que fizeram orações, súplicas, clamor, né? E eles se cortavam, como era o costume dele, até que ao sangue cair. Mas o Deus dele não era o Deus verdadeiro, a ponto de ele dizer: cadê o seu Deus? Gritai mais alto para ver se ele ouve. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele tenha feito uma viagem. Mas Elias, depois que eles clamaram que o Deus dele não respondeu, o que é que Elias fez? Elias chamou todo o povo, como diz aqui no texto áureo, que Elias chamou todo o povo e o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor. Para depois acontecer tudo aquilo que o Senhor fez, que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras que ele colocou, consumiu o pó, consumiu a água que estava no rego. Os irmãos podem ver isso no capítulo 18, a partir do versículo 22, lá do livro de 1 Reis, vai falar toda essa história de Elias e os profetas de Baal. Mas para que Deus fizesse tudo isso, descer fogo do céu e fazer toda aquela maravilha e consumir tudo aquilo, e a ponto de o povo dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Primeiro Elias consertou o altar, né? Tem que haver o conserto do altar. Se o teu altar está quebrado, meu irmão, se o teu altar está com algum defeito, corre depressa e conserta o teu altar com o Senhor, porque só assim ele vai operar. Se não houver o conserto do altar, se não houver a restauração do altar, quem sabe o teu altar foi um altar já que Deus operava, assim como operou com Elias, que Deus fazia milagre, assim como fez naquela ocasião,
mas por algum motivo tu te afastou e o teu altar está danificado. Volta depressa, pois Deus quer operar na tua vida, mas para que isso aconteça, é necessário que haja o conserto do altar. Amém? E ainda falando nesse primeiro tópico, né, eu queria aqui apresentar quatro coisas, ou quatro atitudes positivas, melhor dizendo, para que o altar seja construído ou reconstruído, no caso, daqueles que se afastaram, né? E primeiro deles é que tem que haver união. Lá no capítulo 3, vamos ler, acompanhe comigo, capítulo 3, versículo 1 de Esdras, né? Que fala o seguinte: chegando, pois, o sétimo dia do mês, ou melhor dizendo, chegando, pois, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se juntou o povo como um só homem. Primeira, a atitude positiva para ter uma vida de oração, ou melhor, uma vida de reconstrução do altar, uma vida que, para que Deus vá operar, primeiro tem que haver união. Onde não há união, Deus não vai operar nunca, né? E aqui o povo, quando chegou para restaurar Israel, a gente tem visto nas eleições passadas que isso aqui é quando o povo saiu lá da terra da Babilônia, que o rei Ciro fez um edito, como os irmãos já viram nas outras lições, e liberou o povo para ir para sua terra, para ir reconstruir o altar, para ir reconstruir Jerusalém, para ir reconstruir os muros da cidade e toda a cidade como em si, que estava destruída, pois eles foram levados cativos. Então, quando eles chegaram, o que é que eles fizeram? Né? Se uniram para poder restaurar o altar, né? Se uniram para restaurar o altar. Segunda atitude positiva para reconstruir o altar. A liderança também estava unida, não era só o povo. A liderança estava unida também. A parte B ainda capítulo 3 de Êxodo, versículo 2, a parte A, vai dizer o seguinte: e levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar ao Deus de Israel. Veja que também a liderança sacerdotal, na pessoa de Zorobabel, que é aquele que eu falei também lá, que o rei Ciro o constituiu como governador dos israelitas para poder levar os utensílios para a casa do Senhor, devolver todos aqueles utensílios valiosíssimos que eu citei na lição passada, né? De muito valor, que o rei Ciro não quis, porque o rei Ciro também foi despertado em seu espírito, como a gente viu, e ele escolheu Zorobabel, e Zorobabel escolheu a Jesua também. Estavam, na verdade, os dois lá, que eram os sacerdotes, né? Para reconstruir aquele altar, para reconstruir aquele templo de Jerusalém. Então, eles se uniram. Então, a liderança estava unida para um bem de reconstrução do altar. Isso era uma atitude positiva. Mais uma vez, não só a união do povo em si, mas as lideranças também estavam confirmando aquilo que eles queriam fazer, e estavam unidos também naquele mesmo propósito. Glória a Deus. A terceira atitude positiva: eles fizeram tudo conforme estava na lei. Embora eles ficaram 70 anos em Babilônia, certamente aprenderam seus costumes, né? Seus costumes pagãos. Tanto é que, se os irmãos for na história e for ler a Bíblia nesse contexto da volta de Israel para Jerusalém, nem todos quiseram ir, porque eles já tinham uma vida confortável, já estava na sua zona de conforto. Eles não queriam sair para ter todo aquele trabalho novamente de reconstruir o altar, reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Então muitos deles se acomodaram, ficaram acomodados, né? Mas os que foram não levaram nenhum dos costumes, não foi mudado nada dos costumes da liturgia deles, né? Eles fizeram conforme estava escrito na lei de Moisés. E o versículo
Esdras, no capítulo 3 ainda, no versículo 2, a parte B, vai dizer o seguinte. E edificaram um altar ao Deus de Israel para oferecer-lhes sobre ele holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Veja que ele não mudou nada. Ele fez conforme estava na lei. Embora ter passado todo aquele tempo de paganismo lá, com o povo pagão sendo cativo e escravo, Deus estabeleceu para ele e disse: não, vocês vão fazer conforme está a lei, não vai mudar nada, não vai ter nenhuma novidade, porque tudo já está aí da forma que eu falei para Moisés, desde lá do princípio, quando eu criei toda essa liturgia, para que fosse seguido, para poder responder às vossas orações e os vossos clamores através dos vossos sacerdotes. Então eles não mudaram nada. Primeira atitude positiva, o povo se uniu, desculpe, o povo se uniu. Segunda atitude, a liderança também se uniu, né? Terceiro, eles fizeram conforme estava na lei. E quarto, eles não trouxeram inovações, né? Eles não trouxeram inovações. Vai dizer ainda no capítulo 3, versículo 3, o seguinte, 3 e 3 de Esdras. E firmaram o altar sobre as suas bases. Parte A. E firmaram o altar sobre as suas bases. Isso quer dizer o quê? Que as bases que eram do antigo altar foram preservadas, estavam lá. Ele não precisou de inovação. Ele não precisou de coisa nova. Vou construir um altar mais bonito, eu vou construir um altar mais vistoso. Não. Deus não quer novidade, meu irmão, nas nossas vidas. Tudo de novo que tem está aqui na Bíblia. Não tente inventar. Não tente fazer que algo novo aconteça. Porque o novo que faz é o próprio Deus. Nós devemos seguir a Bíblia. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. E Ele é que vai nos renovando e vai nos mostrando e nos levando em novidade de vida. Não nós devemos querer inovar, pois Deus não se agrada de tais inovações. Tantas vezes, algumas inovações que são feitas, a forma de fazer as coisas na casa do Senhor, faz com que Deus se afaste. Então não corra atrás de novidade, irmão. Não corra atrás de novidade, minha irmã. Leia a Bíblia, consulte a palavra do Senhor, peça sabedoria ao Espírito Santo, e Ele lhe dará, e Ele lá irá lhe mostrar todas as coisas da forma que Ele quer, e irá lhe esclarecer através da iluminação do seu entendimento, os seus mistérios. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar com a vida fincada no altar, né? Se o seu altar está quebrado, assim como estava lá em Elias, reconstrua o seu altar. Reconstrua o seu altar na base inicial, de onde você iniciou. Lá no início. Volta para o teu primeiro amor, né? É isso que aqui quer dizer. Esse altar, essa reconstrução nas bases que estavam. Volta ao primeiro amor. Pois o Senhor está te esperando de braços abertos para te receber, né? Todos aqueles que estão com o altar quebrado, danificado, aqueles que estão parados. Eu não estou dando uma aula aqui para não crentes, eu estou falando com os cristãos, que muitos de nós, muitas vezes, com muitas coisas na vida, muitas dificuldades, muitas provas, a gente se deixa levar por essas coisas e não pede direção ao Senhor para que Ele nos livre, nos guarde e nos conduza a passar por esse momento difícil, e nos afastamos e deixamos o altar de lado, e o Senhor deixa de operar na nossa vida. Podemos ver na Bíblia por vários sacerdotes, grandes homens de fé da Bíblia, que Deus só operou no Antigo Testamento, quando Ele construiu um altar. Quando Ele construiu um altar. E, conforme Deus tinha mandado, Ele construiu daquela forma, Deus operou assim como operou na vida de Elias, e desceu fogo e consumiu todo aquele. E aqueles 450 profetas foram mortos, não pelo fogo, tá, irmão? Muitos dizem que foi morto pelo fogo, mas não é verdade. Se os irmãos continuar lendo, vai ver que Elias pediu para que descesse todos eles para o vale de Gizom, e lá os eliminou, todos eles. Mas Deus operou porque Ele consertou o altar. Se o teu altar está quebrado, volta depressa. O Espírito Santo te chama nesse momento para consertar o altar, porque Ele quer operar na tua vida, mas Ele não vai operar enquanto você não consertar o altar. Se você não consertar o altar, você não vai ver operação nenhuma do Espírito Santo, mas você
você e eu consertarmos o nosso altar, o fogo do céu descerá, que o Espírito Santo também simboliza o fogo. E este fogo arderá dentro dos nossos corações, né? Que o fogo vai arder continuamente sobre o altar e não vai se apagar, né? Dentro dos nossos corações vai arder, o Espírito Santo vai arder dentro dos nossos corações e vai nos mostrar os mistérios de Deus, das profundezas de Deus, como a Bíblia diz, né? Deus já é misterioso na sua palavra. Imagina conhecer as profundezas de Deus que não está nem na Bíblia. É algo maravilhoso. Mas isso só vai acontecer se houver reconstrução ou restauração do altar. Se não houver desta forma, Deus não vai operar, né? E nesses últimos dias, nós precisamos cada dia estar com o nosso altar voltado para o Senhor. Porque se assim não for, nós vamos nos perder com esse mundo. E Jesus está tão pertinho de voltar que nós possamos renovar, restaurar, reconstruir até o nosso altar se for necessário. E clamar ao Senhor como fez Elias, para que o Senhor confirme-se na nossa vida através do seu Espírito Santo e derrame fogo na nossa vida e consuma todo o pecado, todo o mal, tudo aquilo que nos afasta dele e que nós possamos nos voltar para o Deus verdadeiro. Glória a Deus, para que ele opere na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Ainda aqui, vamos falar do tópico 2, que ele vai dizer o seguinte, tópico 2, toda a Trindade atuou ativamente na morte de Jesus Cristo, né? Tópico 2 vai dizer o seguinte, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, né? Cristo é o centro. Foi através dele que nós nos chegamos a Deus. Nos reconciliamos com Deus, né? O sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Toda aquela liturgia, todo aquele rito, aquela forma de fazer, né? Pegar o animal limpo, sem mácula, né? Muitas vezes o Senhor estipulava até a idade do animal e pegava aquele animal, partia ele, colocava no altar e sacrificava um animal inocente que estava sendo sacrificado pelo pecado e pela iniquidade do povo. Assim foi com Jesus Cristo. No Gólgota, ele fez tudo conforme a lei apontava para ele. Profeticamente, tudo apontava para ele, né? E ele fez esse sacrifício perfeito. E nós só estamos aqui hoje, nós cristãos, que cremos nesse sacrifício perfeito por conta do próprio Jesus e por conta do próprio Deus, né? Que, como eu falei aqui, a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Como foi isso? Primeiro, Deus Pai elaborou um plano da salvação antes da fundação do mundo. Vamos ler lá, acompanhe comigo Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui, abrir em Efésios, capítulo 1 e o versículo 30. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 vai nos dizer o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que antes da fundação, antes mesmo de fundar o mundo, antes de todo aquele acontecimento com Adão e Eva, que os irmãos conhecem, que eles pecaram e se afastaram de Deus, e Deus os expulsou posteriormente do Jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore do fruto da vida e vivessem para sempre em pecado. Deus já tinha provido o Salvador antes de fundar o mundo. Tudo já estava no seu cronograma de Deus, por assim dizer. Deus já estava tudo. E quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi revelado na terra, né? E palmilhou esta terra e apresentou o reino de Deus para a humanidade, que até hoje é o livro mais lido, até onde eu tenho conhecimento, é o livro mais lido em todo o mundo, é a Bíblia Sagrada. Por mais que o inimigo tente sufocar, tente perseguir, tente fechar as igrejas, tratar com violência, com morte, mas esta palavra jamais vai deixar de ser anunciada. Porque
Cada uma vez da história que aconteceu esse tipo de coisa, a igreja só se expandiu. Porque nós não estamos só, nós estamos com a glória de Deus. Aleluia. Então, Deus participou ativamente no plano da salvação. Cristo também, o Filho, também participou, como nós já sabemos, ele morreu, né? Ele participou ativamente. Pois ele se entregou a si mesmo, por nós. Ele se entregou. Ele não foi só para obedecer ao Pai. Além de ser obediente, ele foi amoroso, porque ele quis se entregar. Amém? 5:2 de Efésios vai dizer o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, algo agradável, que agradou a Deus, porque ele próprio quis. Deus o mandou, mas ele próprio quis morrer por mim e por você. Terceiro, o Espírito Santo também atuou, né? Ele ungiu Jesus para o cumprimento do seu ministério terreno e sua morte expiatória, né? Vai ter alguns versículos aqui, eu vou ler Atos 10:38, que vai dizer o seguinte. Acompanhe comigo, irmão. Abra a sua Bíblia e acompanha comigo a palavra do Senhor. Atos 10:38 vai dizer o seguinte. 10:38 vai dizer o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, ungiu Jesus para cumprir esse ministério. Né? E aqui eu digo o seguinte, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Cristo no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. É o Espírito Santo, só ele que pode fazer esse tipo de coisa. Ele quer iluminar as vidas, ele quer iluminar o entendimento do homem para ver tão grande obra de salvação de Cristo que nos alcançou. Cabe a nós anunciarmos esse evangelho, que o Espírito Santo com certeza fará a sua parte, porque está escrito que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós devemos anunciar para que o Espírito Santo ilumine e clareie a mente daqueles que não conhecem o Senhor e até aqueles que dizem que conhecem, mas por não ter conhecimento bíblico, ainda anda como incrédulo, ou também como incrédulo, mas também como ímpio, que está com seu entendimento endurecido, que o Espírito Santo precisa iluminar ainda a sua vida. Glória a Deus. Veja que no Antigo Testamento se fazia um altar para adorar e agradecer a Deus. No Antigo Testamento se fazia um altar para adorar e agradecer a Deus. E no Novo Testamento, o que é que acontecia? No Novo Testamento temos a Cristo, que é o centro da comunhão com Deus. Agora a adoração não é mais no altar, né? O altar agora é a nossa vida, né? Nós agora somos o altar de adoração. É o melhor dizendo, Cristo agora é o altar de adoração, desculpe. Nós temos que construir um altar para adorar ao Senhor, assim como o povo de Israel antigamente o fazia. Nós temos que adorar, construir o altar, reconstruir o altar, para que com esse altar reconstruído nós possamos adorar a Cristo, que agora não mais um altar físico, né? Quando se fala em altar, as pessoas pensam logo num púlpito, onde só os pastores têm acesso. Não, irmão, eu não estou falando desse tipo de altar, não estou falando de estrutura física. Eu estou falando do altar, que é uma estrutura espiritual, onde nós nos chegamos mais a Cristo para adorarmos a Ele, através do Espírito Santo, né? O nosso altar espiritual, o nosso espírito tem que comungar com o Espírito Santo para que Ele leve-nos mais perto de Deus através de Cristo. É isso que eu estou falando. Estou falando de nenhuma estrutura física. Então, se o teu altar está quebrado, se o teu altar está danificado, reconstrói agora o teu altar espiritual. Volta para o teu primeiro amor, né? E reconstrói o teu altar, porque Cristo, através do Espírito Santo, quer operar na tua vida e na minha. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o nosso altar reconstruído, né? Nas fundações antigas, nas bases antigas, né? Volta para o primeiro amor, porque o Senhor quer operar nas nossas vidas nesses últimos dias. Ele quer mostrar as suas grandezas e os seus milagres para conosco. Glória a Deus.
E aqui seguindo, irmão, vamos lá para o terceiro tópico agora, que vai dizer o seguinte. O terceiro tópico vai nos falar para que nós tenhamos cuidado. Olha, tenham cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações, né? E é uma coisa que infelizmente está acontecendo muito. E eu separei alguma coisa aqui para que os irmãos possam acompanhar. Cuidado com essas imitações. Uma das coisas que nós tenhamos cuidado é que Isaías nos dá um antídoto, na verdade, nos dá o caminho para mostrarmos, né? Para mostrarmos a diferença de quem serve e quem não serve, desse oba-oba, digamos assim, que tem muito por aí, mas que Deus não está naquele lugar, né? E assim, para que nós possamos discernir isso, é o Espírito Santo que discerne por nós, né? O Espírito Santo, nós estivermos firmados nele, firmados na palavra, o Espírito Santo vai nos fazer discernir por ninguém ser discernido. Vamos ler lá em Isaías capítulo 1, que vai nos falar muito fortemente sobre este tópico, para nós termos cuidado com as imitações de Deus que não é Deus. Deus não vai estar lá, não está. Isaías capítulo 29, vou voltar um pouquinho aqui que eu passei, 29 de Isaías, 31, 29, versículo do 11 ao 13, acompanhe comigo, veja a diferença, né? Veja a diferença, tome cuidado, para que nós possamos servir ao Senhor Deus verdadeiramente. E tenhamos cuidado com as imitações, devemos estar atentos a essas imitações para reprová-las também, né? Capítulo 29, versículo 11 vai dizer o seguinte, leia comigo, do 11 ao 13, capítulo 29, versículo 11, vai nos dizer, pelo que toda visão... Não, desculpe, irmão, é capítulo 1, esse é um outro versículo que eu vou citar mais à frente, o 29, é capítulo 1, é isso, capítulo 1, versículo do 11 ao 13 de Isaías. Isaías, deixa eu achar aqui, irmão. Cantares, Isaías, capítulo 1, versículo 11. Veja como é sério isso aqui. Versículo 11 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais nédios, ou de animais cevados, né? E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, diz o Senhor, quem requereu isso de vossas mãos? Que fizestes pisar os meus átrios? 13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo no ajuntamento solene. Ou seja, Deus estava reprovando toda aquela liturgia que o próprio Deus estabeleceu lá no início com Moisés, quando saíram da terra do Egito. Deus estava reprovando todas essas festas, essas adorações. Por quê? Porque o coração dele estavam longe do Senhor. Então o Senhor disse, não adianta me trazer tudo isso aí. Tudo isso é de balde. Eu não quero nada disso. Eu quero que vocês tenham um coração voltado para mim verdadeiramente. Não adianta nada vocês fazerem toda essa liturgia e depois estar cheio de iniquidade. O Senhor queria dizer aqui para o povo de Israel naquela época. Não adiantava de nada. E o versículo 29 que eu ia ler, agora eu vou passar a ler. Que vou agora passar a ler. Que vai dizer o seguinte, 29 e 13. Vou ler aqui da Bíblia. Eu deixei anotado ali, mas vou ler pela Bíblia aqui. 29 e 13 vai dizer o seguinte. Porque o Senhor disse, acompanhe comigo, pois que este povo se aproxima de mim
e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Veja que palavra dura o Senhor deu ao povo de Israel. Eles se aproximam de mim, né? Eles se aproximam, mas não com o coração voltado, pois eles estão ainda em doutrina de homens, né? Eles se aproximam, mas eles fazem os seus rituais, mas o seu coração, que é o mais importante, o seu íntimo, que tem que estar ligado comigo para eu mostrar a minha glória nele, eles estão longe, porque eles estão ainda em doutrina de homens, em ensinamento de homens, e não naquilo que eu ensinei, não naquilo que eu os direcionei, para que nós possamos não estar na doutrina de homem, tomarmos cuidado com a doutrina dos homens, mas sim obedecer a palavra do Senhor, porque fazendo isso, o Senhor vai operar nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Para concluir, irmão, eu vou concluir aqui fazendo uma pergunta para todos nós, né? Que vai dizer o seguinte: para conquistarmos o despertamento do Senhor, o que nós devemos fazer para despertar, né? Para conquistar, melhor dizendo, o despertamento do Senhor nas nossas vidas? O que nós devemos fazer? E aqui vem algumas respostas. Resposta primeiro: restabelecer o altar. Eu venho falando isso aqui desde o início da nossa lição 3 de hoje. Restabelecer o altar do Senhor em nossas vidas, através da entrega e da consagração a Deus. Glória a Deus. Segundo, vencer a negligência e a acomodação. E isso aqui é sério, irmão. Devemos deixar de ser negligentes. Nesses últimos dias agora, hoje, dia 19 de julho de 2020, tem muitas pessoas que estão acomodadas, porque as igrejas estão fechadas e a gente está fazendo nessa plataforma, através de lives, né? Os cultos têm se seguido e as lições de várias faixas etárias têm sido dadas através de gravações assim como essa, né? Para não nos deixar nossos irmãos desassistidos, nem desatualizados, como eu posso dizer assim, da palavra do Senhor referente a esse tema, né, que nós estamos discorrendo hoje. Mas muitos estão sendo negligentes, irmão, e estão acomodados, né? Desperta, ó tu que dormes, e o Senhor iluminará a tua vida, né? Nós temos que deixar de ser negligentes e sairmos da nossa zona de conforto, deixarmos de ser acomodados, né? Nós temos que ter uma atitude, ou melhor, devamos deixar essa acomodação através de uma nova atitude. Que atitude é essa? De oração e de estudo da palavra do Senhor. Só assim nós conseguiremos vencer. Terceiro é outro tópico, outro ponto também para que nós devemos conquistar o despertamento do Senhor, né? Nós devemos discernir as ações genuínas do Espírito Santo, das sensações puramente emocionais geradas pela carne. Nós devemos saber discernir isso, irmão, né? E eu vou ler um versículo aqui, acompanhe comigo, eu estou encerrando já, mas acompanhe comigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, não, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e depois o 15. 1 Coríntios, capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, aquilo que eu tinha falado alguns minutos atrás. É através do Espírito que a gente vai discernir o que é genuíno e o que não é. E o Espírito Santo, é Ele que nos vai mostrar a profundeza de Deus. E é Ele que nos vai revelar aquelas profetadas que tem por aí. Eu não sou contra profeta, irmão. Eu sou contra as profetadas, né? O profeta, ele pode atuar, mas nós, como os cristãos genuínos e verdadeiros que conhecemos a palavra, nós temos que fazer prova para saber se esse profeta é de Deus, é da própria carne ou é de Satanás. Porque ele também usa o diabo e a nossa carne também se levanta para usar, para querer se engrandecer, né? Porque se nós não crucificarmos ela na cruz, falando na nossa carne, ela vai querer reinar e vai querer apresentar-nos novamente o nosso velho homem que já ficou lá na cruz. Que nós possamos estar ligados com a videira verdadeira,
que é Cristo, e através do seu Espírito Santo nos mostrar os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, algo que nem está na Bíblia, que Deus quer mostrar para todos nós. Aleluia. E o versículo 15 vai nos dizer o seguinte, do mesmo capítulo de 1 Coríntios: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele discerne tudo bem, mas de ninguém é discernido, porque o homem espiritual, que o Espírito Santo está nele, vai o mostrar todas essas profetadas, todas essas imitações, né, que o terceiro tópico fala, todas essas imitações. Devemos estar atentos com isso. Amém? E quarto, devemos saber, e é uma realidade, que algumas pessoas podem até ser capazes de realizar feitos impressionantes. Isso é verdade. E milagrosos, usando o nome de Jesus, né? Mateus 7 vai nos falar, 7 do versículo 21 ao 23, naqueles últimos dias eles vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, né? Então, isso é uma realidade. Vai ter pessoas que vai ter essa capacidade, né? Vai ter essa capacidade de fazer todos esses milagres no nome de Jesus. Mas naquele dia, por conta da iniquidade que eles estão fazendo e estão vivendo, o que é que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Mas essas pessoas não são capazes de produzir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a manifestação do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo é um caráter verdadeiro, não é um caráter enganoso, não é um caráter leviano, não é um caráter que trata com imitações, é algo genuíno, é o Espírito Santo realmente que opera, né, através do nome de Jesus. Quando há uma cura, há uma libertação, há uma salvação, é o Espírito Santo, é Ele, e não essas imitações baratas. Devemos ficar atentos, né? Glória a Deus, devemos ficar atentos a isso. Devemos continuar a lermos a palavra do Senhor, buscando, clamando, pedindo sabedoria, pedindo iluminação do Espírito Santo para que Ele atue verdadeiramente na nossa vida. E essas imitações baratas fiquem de lado. Isso é do velho homem. Nós somos nova criatura e devemos tomar cuidado e examinar com cuidado, né, e afinco as Escrituras, para que essas imitações baratas, quando vierem, não possam nos enganar, para que nós não sejamos levados por vento de doutrina nenhum. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, tá? Fique na paz, um ótimo domingo a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.